Fala galera, Laerte Viana na área. Pessoal, eu descobri hoje, com bastante atraso, que eu estou concorrendo ao prêmio iBest, que homenageia os melhores criadores de conteúdo na internet. Concorro na categoria Videocast. Meus concorrentes são Flow Podcast, Podpah, Programa Pânico e outros. Tá bem tranquilo. A missão é dificílima, mas dá pra sonhar pra pelo menos ficar bem colocado por lá. Vocês me ajudam nessa votando em mim, por favor? É muito simples, não tem segredo, é só clicar no link que vai estar fixado aqui embaixo nos comentários que já cai direto lá na página e vota no canal Laerte Viana na área. Podem votar até 3 vezes por dia. Bora mostrar a força do MMA? Conto demais com a ajuda de vocês. Só de participar, de estar no meio desses gigantes, eu já fico genuinamente feliz. Para quem puder me ajudar, eu agradeço de coração. Beleza? Obrigado mesmo, agora vamos para a resenha. Islam Makhachev foi muito julgado pela sua escolha em subir de categoria e não pela audácia de tentar ser duplo campeão, porque isso é compreensível para os grandes do esporte e, gostem ou não, ele faz parte desse pelotão. Já é um dos maiores da história. Para muita gente é o maior peso leve desse esporte por conta dos seus feitos dentro do UFC. Em números, nem se discute, é o recordista de defesa de cinturão com 4. O ponto é que ele precisou ter 2 atitudes no mínimo contestáveis, eu diria. A primeira, torcer contra o parceiro de equipe, o amigo, entre aspas, muitas aspas, Belal Muhammad, e ele nem disfarçou. Vocês lembram, no início do mês, assim que o Jack Della Maddalena cometeu o crime e tirou o Belal do topo, ele apareceu nas redes sociais comemorando, dizendo que agora iria em busca do título. E para subir de categoria, ele precisou recusar a eminente luta contra Ilia Topuria, o cara badalado do momento, o que fez muita gente dizer que o russo estava correndo do poder de fogo do espanhol. Chael Sonnen, por exemplo, foi bem duro nas palavras, chegou a chamá-lo de covarde, abre aspas. O Islam subiu de categoria, mas não por coragem, é um sinal de covardia. Você tem um campeão mundial invicto e número 1 te perseguindo. Topuria está disposto a deixar sua divisão para perseguir você. E você, Islam, está tão interessado em se livrar desse cara que você não só abdica do cinturão, mas como abandona sua categoria. Não é assim que os campeões se comportam. A real é que ele não fugiu do Topuria. A ideia nunca foi deixar o peso leve, porque o plano era ser campeão simultâneo das 2 categorias, algo que pouquíssimos nomes conseguiram na história até hoje. Apenas Amanda Nunes, Conor McGregor, Henry Cejudo, BJ Penn e Daniel Cormier. A ideia ousada caiu por terra quando foi barrado por Dana White, que o obrigou a abrir mão do cinturão dos leves para conseguir o title shot dos meio médios. Beleza, ainda assim é válido o peso do segundo título e de fazer história vale o risco. Porém, é exatamente aí que começa todo o papo torto da história. Para quem tá achando que agora é que ele vai disputar o cinturão dos meio médios, o peso leve já não faz mais parte dos planos, tá completamente enganado. Nos últimos dias, Islam Makhachev e Topuria voltaram a ter uma troca de provocações nas redes sociais e a rivalidade que parecia coisa do passado já volta a ser fomentada para um futuro próximo. O desejo de ser duplo campeão simultâneo não morreu. Agora o plano vai ser feito por um outro caminho. Se ele bate o Jack Della Maddalena e chega no topo do mundo com 77 quilos, tem poder de barganha de sobra para olhar para baixo e falar: quero o meu cinturão do peso leve de volta. É só fazer uma super luta contra o campeão. Se for Charles do Bronx, uma revanche na qual ele já venceu a primeira. Se for o Topuria, aí vocês se preparam, porque são altíssimas as chances de investirem na rivalidade. Não é à toa que os protagonistas já estão mexendo os pauzinhos para isso. Tanto que o Islam fez questão de rebater o Topuria, que vinha o provocando por essa mudança de categoria. Para quem não viu, o espanhol chamou o russo de hipócrita, porque o discurso, a narrativa, a justificativa, melhor dizendo, que o Islam Makhachev vinha adotando para não aceitar enfrentar o Topuria era de que o espanhol precisava primeiro vencer uma com 70 quilos e depois eles conversavam. E aí ele foi para 77 quilos e o Topuria falou: você tá fazendo a mesma coisa, vai para um title shot direto sem nunca ter vencido na divisão de cima. Makhachev se defendeu dizendo: a diferença entre você e eu é que eu limpei a divisão e passei para a próxima, e você fugiu de 2 top contenders do peso pena. Você não é ninguém na divisão do peso leve, apenas um falastrão da Espanha com um bom corte de cabelo. Ganhe uma luta nos leves e podemos conversar, garoto. Ele rebateu: a diferença entre você e eu é que eu sou homem e você é um covarde. Eu falo e luto, você fala e se esconde. Fugiu pra longe sem deixar rastros, garotinho. O ponto interessante dessa troca de farpas é que o Islam Makhachev basicamente entrega que tem sim ideia e planos para voltar para o peso leve, tanto que mandou um "depois a gente conversa". Topuria, malandro como sempre, fez questão de jogar um banho de água fria e já deu outra declaração dizendo que não tem intenção de enfrentar o Makhachev direto pelo título, que ele vai dar o troco em relação a isso, que se o russo voltar, vai ter que entrar na fila, que ele vai buscar outro nome. Se ele vencer o Charles, o que não vai ser tarefa fácil, pelo contrário, dificílima,
tomara que não aconteça, provavelmente o próximo passo vai ser o Paddy Pimblett, que comercialmente falando, não tenham dúvida alguma que vai ser um barulho estrondoso, caminhão de dinheiro para ambos e que por coincidência também já são desafetos declarados, não se gostam e vivem se provocando. Ou seja, o Makhachev, se não for campeão dos meio médios, pode ter que botar o rabo entre as pernas e voltar para o peso leve sem o title shot garantido. A promessa de um retorno imediato pelo cinturão até 70 quilos pode simplesmente não existir mais se o Topuria for o campeão. Só daí o plano do russo já começou dando errado. E olha que ainda tem outro ponto importante, que é saber como o corpo vai reagir após a mudança, pois certamente vai botar bastante massa ali na carcaça. Ele já vem postando diversos vídeos treinando e levantando peso. E se antes, se cuidando para o peso leve, já sofria bastante para bater 70 quilos na balança, imagina a dificuldade para voltar após essa transformação. Fazendo uma comparação rasa aqui, vocês conseguem imaginar hoje o Charles do Bronx voltando para o peso pena, onde ele já foi de um dia, ou o John Jones com 93 quilos voltando a competir nos meio pesados? Essa mudança significativa no corpo que alguns atletas fazem quando sobem de categoria, em muitos casos é um caminho sem volta. Portanto, a pergunta que eu deixo aqui para vocês é: será que esse plano do Makhachev de voltar para o peso leve vai dar certo? Ou daqui para frente ele que se vire para se manter com 77 quilos nos meio médios? Será que ele tem direito de voltar direto para uma disputa de cinturão por tudo que ele fez na categoria? Ou concordam com o Topuria de que não, volta para a fila já que ele abriu mão do cinturão? O que vocês acham? Coloquem tudo aqui embaixo nos comentários. Não esqueça, por favor, de deixar o like no vídeo, se inscreva no canal para a gente bater 180 mil inscritos, porque no começo de junho tem novidades vindo por aí, muita coisa bacana, e eu conto com a audiência e o feedback de todos. Tamo junto!